Poatan deu uma entrevista hoje num show aqui de um jornalista chamado Ariel Helwani, e ele falou bastante coisa legal, coisas reveladoras sobre o futuro dele no UFC. Fica aí que eu vou te contar como é que foi. Pessoal, deixa o like, já deixa a curtida aí antes de começar o vídeo. É muito importante essa ajuda que vocês dão, porque aí o YouTube pega esse vídeo, fala assim, opa, o pessoal tá gostando. Aí ele começa a recomendar e ajuda, porque o nosso canal é notório. O YouTube não recomenda, é muito difícil o YouTube impulsionar nosso canal, sabe Deus por quê. Eu já falei aqui que eu acho que é por causa do podcast, então qualquer ajuda que a gente pede pra vocês e vocês colaboram lá, eu fico muito agradecido. E comenta bastante, eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo quase todo mundo, eu vou lá, eu respondo, mando pergunta, a gente bate um papo na sessão de comentários aqui pós-vídeo, beleza? Fica aí. Poatan deu uma entrevista hoje, foi muito legal, porque ele respondeu sobre pontos precisos, assim, sobre a provocação do Jamal Hill, sobre o Ankalaev, sobre ir pros pesados ou não. Eu vou fazer parte a parte aqui, só pra eu conseguir cobrir tudo. Vai ser um vídeo rápido, só pra gente meio que entender a direção que vai tomar a carreira do Poatan. Primeiro eu quero falar de categoria de peso. Ele já deu a pista, perguntaram, você falou do Dricus du Plessis, que você tem vontade de descer, ele falou, o que tá mais perto? Uma descida pros médios ou uma subida para os pesados? O Poatan confirmou, ele falou, não, mais perto com certeza é subir para os pesados. Ele falou de novo que teve ótimas conversas com o UFC, que tá muito feliz com tudo que o UFC tá propondo. Eu acho que a gente vai ver muita coisa boa por aí ainda. Ele também falou daquela foto dele, que ele postou, né, com o Tom Aspinall, carando ele de longe, assim, vocês estão vendo na tela aí. E ele falou que foi legal, que foi uma cutucada mesmo, só para dar um chacoalhão na internet ali, que ele sabe o que tá acontecendo, entendeu? Foi 100% de propósito. Eu já tinha falado aqui que toda vez o Poatan não se aguenta e ele dá umas pistinhas, assim, do que vai rolar, entendeu? Então eu não acho que essa foto do Aspinall foi por acaso, ele vai subir pros pesados, eu não acho que ele entra. Porra, o cara é campeão de 2 categorias, ele não sobe pro pesado pra não disputar o cinturão. Então eu acho que ele já tava falando que por ele luta em dezembro, mas que ele tá o planejamento tá parecendo mais para março. E aí, se vocês pararem para pensar, vai ter a luta em novembro agora. Eu não acredito que o Tom Aspinall deva lutar nesse período. Então, faz total sentido se o Poatan, por exemplo, subir para os pesados em março, ser a disputa, entre aspas, do cinturão vago, né? Ou se o Tom Aspinall herdar o cinturão linear, porque ele é o campeão interino, vai disputar contra o Poatan. Vai ser alguma coisa assim. Eu duvido que o Poatan suba e faça uma luta de aquecimento. Eu acho que ele já sobe pro cinturão e seja o que Deus quiser e vamos pra porrada. E se ganhar, meu irmão, ninguém segura o maior da história. Aí eu deixo o John Jones pra trás, mas de longe. Eu não sei a opinião de vocês sobre isso. Mas se o Poatan, cinturão do médio, cinturão dos meio pesados e cinturão dos pesados, tem alguém maior que ele na história do UFC? Vocês respondem aí pra mim. Aí uma coisa engraçada foi o que ele comentou sobre o Jamal Hill, que o Ariel Helwani perguntou, o Jamal Hill tava lá bocejando depois da tua luta, o que você achou disso? Ele falou que a luta foi chata e tal, falou que ele esperava mais da luta, né, que não foi uma luta, a expectativa dele era outra pra luta. Aí o Poatan já respondeu curto e grosso, ele falou, cara, eu tô num outro nível agora, eu não devia nem estar falando do Jamal Hill aqui, então... Mas eu entendo que é uma entrevista e você me perguntou, eu vou responder. Mas se a minha luta com o Khalil, que durou 4 rounds, ele achou ruim, o que ele vai falar da luta dele, que durou 1 round? E resposta de classe, né? Tirou pra nada. E eu acho que a grande resposta de tudo foi sobre o Ankalaev, que o Poatan falou que não gostou das coisas que o Ankalaev tá falando, dele e do manager dele, das coisas que eles estão falando na internet... que ninguém tem vontade de ver o Ankalaev lutar e o Ankalaev tá tentando girar essa situação e jogar nas costas do Poatan, que dizer que o Poatan tá fugindo dessa luta. Ele falou, cara, eu não tenho medo de ninguém não tenho medo de homem não, mas se eu puder atrapalhar o caminho dele agora eu vou. Aí eu vou voltar pra vocês um vídeo que eu fiz há alguns dias atrás falando do Poatan, que ele fez uma postagem, vou até botar de volta aqui, que ele fala que ele tá muito feliz e ele vê essa luta dele com o Khalil Rountree como o final de um ciclo. Ali, ele já deu a dica que ele não luta no meio pesado tão cedo. Eu acho que dali era a dica principal, que ele vai subir pros pesados. Então, ó, Ankalaev vai ficar chupando o dedo mesmo. Eu não sei
Tem muita gente que reclama e fala, ah, ele tá fugindo, ele tinha que lutar por causa do legado, não sei o quê. Eu já tinha dado minha opinião aqui. Eu não acho que vai fazer a menor diferença. Eu acho que é só um cala-boca dos haters, essa luta. Legado por legado, lutar com o Ankalaev ou não lutar com o Ankalaev não faz diferença. E a gente nem sabe se o Ankalaev vai ganhar do Rakic, tá? Apesar do Ankalaev ser super favorito, não dá pra desprezar o Rakic, que assim, ele pode muito bem ganhar essa luta. Aí encerra de vez esse assunto, mas pelo que o Poatan falou, ele deve subir pros pesados e o Ankalaev vai ter que esperar, né? Eu não acho que ele abandona o cinturão e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu quero saber o que vocês acham, só quis fazer esse vídeo rapidinho aqui, que são dois assuntos interessantes, dele comentar realmente dessa subida do pesados e comentar e dar um chega pra lá no Ankalaev mesmo e falar, ó, bicho, ninguém quer ver esse cara lutar, o UFC não quer ver esse cara lutar, porque vocês estão vendo todos os obstáculos que tá rolando pra acontecer essa luta. O UFC, pelo jeito, também não parece ter muito interesse em fazer essa luta. E o Poatan ele tá querendo lutar pra ganhar dinheiro. Ele, entendeu? Então, tipo, quanto que vai vender essa luta dele com o Ankalaev? Ele não tá muito empolgado pra fazer essa luta com o Ankalaev. Se ele é o campeão e ele tem o direito de escolher, eu escolheria caras que eu sei que vai vender melhor. Ele tá vendo o caminho dele indo pros pesados como um caminho de super grandes lutas e de ganhar muito dinheiro. E se o negócio é lutar pra fazer grana e a luta que a galera quer, eu acho que a luta que a galera menos faz questão de ver é ele contra o Ankalaev. Pelo menos é a minha opinião, eu não sei vocês aí, o que vocês acham, o que vocês sentem sobre isso. Vocês preferem ver um Poatan e Aspinall ou um Poatan e Ankalaev só porque o Ankalaev é o número 1 do ranking ali e tem que fazer a luta? Eu não sei, eu não acho que na minha cabeça isso não faria a menor diferença, não mancha legado dele, não significa que ele tá correndo também, a gente já fez vídeo analisando a luta, todo mundo acha que ele realmente ganha do Ankalaev, eu também acho. Ankalaev não tem cardio pra segurar esse cara 5 rounds no chão e fazer uma luta de wrestling, que é o que todo mundo fala, né? Ah, ele vai botar o Poatan no chão, ele não consegue fazer isso por 5 rounds, entendeu? Então, chances versus chances, o Poatan tem muito mais chance de ganhar do Ankalaev do que o contrário. Então, eu não acho que se ele de repente escolher não fazer essa luta, ou de repente não fazer essa luta agora, porque o Poatan pode ir pros pesados e de repente não dá certo, e ele desce de novo, e aí ele vai lutar com quem tem que lutar, e o Ankalaev vai estar no caminho, fatalmente ele vai lutar. Eu acho que ele fala que ele não vai lutar com o Ankalaev agora, por já assim, e dá uma, tipo, mostra quem manda, entendeu? Tipo, pessoal, o campeão agora sou eu aqui, eu vou lutar com você a hora que eu achar que eu tenho que lutar, ano que vem, meio do ano que vem, final do ano que vem, entra na fila aí, espera, que agora quem manda é a gente, beleza? Conta aí, me diz o que vocês acharam, me diz o que vocês acham dessa história, me diz o que vocês acham da subida dele pros pesados, uma luta com o Tom Aspinall, ou tem que fazer uma lutinha de aquecimento antes, comenta aí, eu leio o comentário de todos vocês, obrigado mais uma vez aí, valeu pela moral sempre, tá assistindo os nossos vídeos, grande abraço, até o próximo.